Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? E aí, como é que está a sua vida? Como é que tem sido a sua semana? Espero que esteja tudo bem, espero que a sua semana esteja sendo uma maravilha. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, que Deus possa estar se mostrando presente na tua vida, ou melhor, que você possa estar percebendo a presença de Deus na tua vida, porque Ele não precisa se mostrar para nós sabermos que Ele está conosco, né? Afinal de contas, foi uma promessa do Senhor. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias de suas vidas. E ele fala isso num momento, né, que Jesus fala isso num momento muito importante, quando ele fala: olha, vai, prega o evangelho, não tenha medo, né, use tudo aquilo que você possa usar para que o evangelho seja expandido, né? E aí ele fala: porque eu vou estar contigo todos os dias. Então, meus irmãos, é um desafio para nós, mas também é um alento para a nossa alma saber que no meio desse desafio o Senhor está conosco. Eu quero ler o versículo 10 hoje, mas antes de lermos o versículo 10 e falarmos um pouco sobre ele e aqui fazermos também uma aplicação pessoal desse versículo, eu quero orar com você, eu quero ter a oportunidade de orar com você, pedindo para que Deus continue trabalhando em nós, trabalhando em nossos corações, fazendo que tudo aquilo que temos lido, temos aprendido, eu tenho certeza que ao final de cada estudo você lê mais uma vez esse texto para buscar o entendimento, né? Mas que Deus possa fazer com que esse evangelho seja prático, para que esse evangelho possa ser praticado por mim e por você todos os dias, amém? Vamos orar então por isso? Vamos pedir isso a Deus? Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor, porque nesse fim de tarde, nesse início de noite, mais uma vez o Senhor fala aos nossos corações através da Tua palavra. E que, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos conduzir a viver a Tua palavra, nos conduzir a praticar essa palavra, nos conduzir, Pai, a não só pregar o Evangelho, mas a praticar, a viver aquilo que Jesus nos ensina em cada um desses estudos através da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado tantas pessoas nesse tempo para falar do Teu Evangelho para tantas outras pessoas. Nesse mês de missões, que o Senhor possa nos conduzir cada dia mais a fazer a Tua missão, a participarmos dessa missão, que é um privilégio para nós. Estar no centro da Tua vontade é tudo que nós queremos. E a Ti nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? E aí? Tudo bem? Semana foi boa, semana tem sido bênção e nós estamos aqui mais uma vez. Bom, o versículo 10, ele é uma continuação daquela conversa que estava acontecendo ontem, quando ele, 14 anos depois, ele volta a Jerusalém e aí tem ali uma conversa com os principais ali da igreja, com os líderes daquela igreja, os primeiros apóstolos, aqueles que estavam conduzindo aquela igreja. Eles ali terminam muito bem aquela conversa, Observa que ele vai dizer lá no versículo 9 que Tiago, Cefas e João, eles estendem a mão, a destra da comunhão, e eles falam: então você pode ir pregar aos gentios em paz, sem nenhum impedimento, nós estaremos pregando aos judeus e tudo vai acontecer da melhor forma possível, porque importa que o Senhor cresça e que a gente diminua, Na verdade, não é isso que o texto vai dizer, mas eu estou aqui parafraseando. E eles falam: olha, vai, você, Barnabé, vai, leva Tito, prega o evangelho da salvação, prega o evangelho do amor, prega o evangelho da graça, aos gentios. Mas aí eles trazem uma recomendação, que essa recomendação ela é muito importante para todos nós. Ele fala assim no versículo 10, recomendando-nos, somente, olha só, ele fala assim: olha, eu não tenho nada mais a recomendar, somente uma coisa, que nos lembrássemos dos pobres. Que nos lembrássemos dos pobres. E aí Paulo vai continuar dizendo: o que também me esforcei por fazer. Quando ele traz essa parte desse concílio, traz essa parte aqui dessa conversa, seja ela teológica, seja ela religiosa, seja ela administrativa, ele está dizendo aqui aos Gálatas
o quanto ele se importou, se esforçou, e foi uma recomendação, né, daqueles homens de Deus. Não se esqueçam dos pobres, não se esqueçam dos menos favorecidos, não se esqueçam daqueles que estão, né, à beira, à margem da sociedade, né? E aí Paulo diz que ele se esforçou muito em fazer isso, não é? Eu quero te dizer, irmão, que esse é um chamado para todos nós, né? Não é um chamado à caridade, não é isso. É um chamado ao amor, é um chamado à misericórdia, é um chamado que às vezes nós pensamos que é apenas por piedade, é apenas por pena. Não é por pena, é por amor. Sabe, quando nós cuidamos dos pobres, não fazemos isso por pena deles, fazemos isso por amor a eles, por amor àquelas vidas, por amor àquelas almas. O que precisa nos motivar a cuidar dos pobres, exatamente, queridos, é o amor, né? Toda igreja que tem a sua ação social, a base da ação social, ela é o amor. Por quê? Porque nós não temos aqui, por exemplo, o SOS, que é o Sopa, Oração e Salvação, para mostrar um trabalho. Nós não temos aqui uma ação social que distribui, por exemplo, cestas básicas, simplesmente para mostrar um trabalho, simplesmente para que isso entre, né, no borderô das nossas atividades e que mostre para as pessoas o que nós estamos fazendo. Não é isso, nunca foi isso e nunca será dessa forma. Entende, meus irmãos? A ideia de se fazer esse trabalho é simplesmente pelo amor que temos por essas pessoas, né? Pelo amor que devemos sentir por essas pessoas. Porque eles não são pobres para que existam pobres para expressar em nós, ou melhor, para fazer com que cresça em nós o amor. Não, o amor já existe em nós, porque ele é dom de Deus. E aí, os pobres que existem precisam ser alcançados por esse amor. Sabe? Os menos favorecidos precisam ser alcançados por esse amor. Afinal de contas, nós pedimos as bênçãos de Deus. Nós pedimos a provisão de Deus. E para que nós pedimos isso? É para nos contemplar? É para contemplar a nossa família? Ou é para contemplação de todos? Na verdade, é para contemplação de todos. Aquilo que eu tenho, eu preciso dividir, eu preciso partilhar. Eu preciso fazer com que as outras pessoas se sintam ricas, não financeiramente, né? Não socialmente, mas ricas em amor, né? A riqueza está no amor. A riqueza não está nos bens, a riqueza não está no valor, né, das coisas, a riqueza não está no dinheiro que eu recebo, a riqueza não está numa conta de banco. A riqueza está no amor que está dentro de nós. Porque por amor a todos nós, Deus entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o cerne, né, do cuidado. E aí, quando aqueles homens de Deus, eles lembram a Paulo, olha, recomendo somente uma coisa somente. Eles poderiam recomendar inúmeras coisas. Afinal de contas, eles estavam ali tendo uma conversa que era de suma importância para a expansão do Evangelho, né? Mas ele atrela a expansão do Evangelho exatamente ao amor que está em nós e que faz com que nós olhemos, né, para os pobres, observemos os pobres. E observa que aqui ele não está falando dos pobres de espírito, quando Jesus outrora fala, não, ele não está falando dessa pobreza de espírito, está falando mesmo da pobreza, daquelas pessoas que, por exemplo, que Jesus se preocupou, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Porque existiam ali 200 denários para comprar, mas 200 denários com certeza não iria sustentar toda aquela multidão, né? Mas o que Jesus faz? Olha, existem pessoas aqui que elas estão famintas, existem pessoas aqui que não têm condição, por exemplo, de ir para suas casas, porque essa era a ideia dos discípulos, né? Senhor, dispensa a multidão para que eles vão para as suas casas, para que eles vão para as cidades e lá se alimentem. Agora, irmãos, você acha
que se todas aquelas pessoas tivessem do que se alimentar, Jesus iria fazer ali aquele milagre acontecer? Não, e a prova disso é exatamente porque esses famintos foram atrás de Jesus no dia seguinte, porque eles foram atrás do pão. E se o pão não fosse importante, eles não teriam ido. Mas foi a oportunidade também que Jesus falou, que Jesus teve de mostrar para eles que eles estavam atrás do pão errado, que eles estavam atrás do pão que perecia, né? E que Jesus era o pão da vida, e que era ele que alimentava aquelas pessoas, não com o pão, né, que precisava encher a barriga, mas o pão que alimentava a alma, o pão que alimentava a vida. É isso que Jesus queria mostrar para aqueles homens. Mas observa, queridos, que a preocupação com os pobres, ela era genuína, era uma preocupação verdadeira que existia com a igreja da época. Então, como igreja do Senhor, eu quero te encorajar a continuar sendo essa igreja que se preocupa com os pobres, que se preocupa com os mais necessitados, com os menos favorecidos, que se preocupa com aquele que não tem aquilo que nós temos. Sabe, irmãos, deitar a cabeça no travesseiro, né? Sabendo que você tem um lugar para dormir, sabendo que você acabou de jantar, sabendo que você tem um teto, que você tem uma cama, que você tem um travesseiro. Coisas simples para a gente, né? Mas que outros não têm. Isso deve ser verdadeiramente. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Isso deve ser verdadeiramente alvo da nossa preocupação e do nosso clamor. Se você não é uma pessoa que tem se preocupado com os pobres, que você possa, através dessa palavra, ser motivado a isso, ser despertado para isso. Se preocupe com os menos favorecidos, se preocupe com os pobres, se preocupe com aqueles que dependem de mim, de você, que dependem do agir de Deus através da minha vida e da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que possamos ser essa igreja, né, que se preocupa todos os dias com aqueles que a mesma igreja de Cristo há 12.000 anos atrás já se preocupava. Fica na paz, até amanhã, em nome de Jesus.